Nós sempre ouvimos falar que excesso de trabalho atrapalha o relacionamento, que a falta de dinheiro também afeta nosso relacionamento e vida sexual. E por que não dizer que os amigos ou até mesmo a família também afetam o nosso relacionamento e vida sexual? Mas vamos pensar ao contrário. O quanto o nosso relacionamento e a nossa vida sexual influenciam o nosso trabalho, a nossa vida financeira, as nossas amizades e a nossa família. Bom, este será o nosso tema de hoje. Como nosso relacionamento pode afetar a nossa vida como um todo. E por que devemos cuidar do nosso relacionamento e da nossa vida sexual. Meu nome é Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal e este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Está no ar o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. A apresentação, Everton Moreira. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa. Se você está ouvindo nosso podcast pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, ok? Se você já faz parte da nossa audiência, que bom ter você aqui novamente e continue ouvindo o nosso podcast, ok? Bom, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né? Você dá a devida importância para a qualidade do seu relacionamento? E quando eu digo relacionamento, eu não estou dizendo só mãos dadas, beijinho e abraço, não. Mas também a nossa vida sexual, certo? Então esse vai ser o nosso tema. O quanto o nosso relacionamento e a nossa vida sexual afeta a nossa vida como um todo, né? Muitas vezes a gente não para pensar nisso, né? A gente sempre fica pensando como o nosso trabalho atrapalha o nosso relacionamento, como nossos amigos atrapalham o nosso relacionamento, como a falta de dinheiro atrapalha o nosso relacionamento, né? E ao contrário, também acontece, não é verdade? E que para a gente poder entender melhor como tudo isso funciona, né, a gente precisa entender o que é relacionamento e vida sexual para nós, seres humanos. A primeira coisa que você precisa entender que é algo de primeira necessidade. Eu vou dar um exemplo para você. Se você vive, né, você deixa de comer, você deixa de beber, você deixa de dormir, né? E vamos lá, e você deixa de se relacionar, você deixa de fazer sexo? Everton, eu conheço gente que diz que não come, tudo bem, se for um monge budista do Tibete, né? Mas tirando isso, pessoas normais como nós, né, meros mortais, nós não deixamos de se relacionar e nem de fazer sexo. Talvez a gente possa se abster durante um tempo, mas a gente não fica a vida inteira sem, né? Então é algo de primeira necessidade. E eu vou falar um pouco sobre isso. Segundo um estudo feito, né, por várias instituições, o cérebro humano ele anseia naturalmente por 4 coisas. Primeiro, comida, sexo, água e dormir. Deixa alguém sem dormir 3 dias para você ver. A pessoa fica doida, né? Então, e a mesma coisa, o sexo, quando eu digo sexo, a gente também tem que atrelar isso ao relacionamento, né? Porque tem gente que faz sexo sem se relacionar, sim. Tem gente que faz, tem relacionamento sem sexo? Também, né? Mas vamos colocar grosso modo, 80% das pessoas está atrelado um contra o outro, né? Vamos lá, relacionamento e vida sexual. Tá? Isso é muito importante para você entender. Então a gente, com essas pesquisas, com esses dados que eu passei para você, a gente pode concluir, né? E a gente pode entender o quão importante é o relacionamento e a vida sexual para nós, seres humanos, né? E eu vou deixar claro que não sou eu, Everton, que está falando, não. Diversos estudos mostram que casais que possuem um bom relacionamento e uma vida sexual feliz tendem a ter um melhor rendimento no trabalho, conseguem enfrentar melhor as dificuldades financeiras, ou seja, superar a falta de dinheiro com muito mais facilidade, tendem a ter melhor relacionamento com os amigos e com a família, né? Então, realmente, pesquisas mostram que realmente um bom relacionamento, uma boa vida sexual também influencia outras partes da nossa vida, tá? Mas, Everton, como funciona isso na prática, né? Então, para poder entender como isso funciona, eu selecionei aqui 2 relatos, né, de pessoas como você, que faz parte da nossa audiência, certo?
para compartilhar as experiências dela. E eu quero convidar você, que você faz parte da nossa audiência, entra no nosso canal no Telegram, pesquisa lá no Telegram Relacionamento Fora da Caixa. Lá você vai poder escolher temas do próximo podcast, compartilhar suas experiências, né? A gente sempre deixa um modo de você fazer isso, tá? Não se preocupe, você não vai fazer isso no meio do canal. Mas é legal porque você vai ter dicas todos os dias, a gente tem consultas com especialistas gratuitos, então tem muita coisa legal. Então pesquisa lá no nosso canal no Telegram que vai valer muito a pena para você, tá bom? Então, vamos lá? Aconteceu comigo. Neste quadro, né, o que eu chamo de Aconteceu Comigo, é quando eu compartilho as experiências da nossa audiência, suas, minhas, de repente, né, para que a gente possa entender melhor o tema do nosso episódio. E hoje a gente está falando da importância do relacionamento, da vida sexual nas outras áreas da nossa vida, tá? Então isso é muito importante para que vocês entendam. O primeiro caso que a gente vai ver é o relato da Viviane, tá? Ela tem 30 anos, mora em Goiânia, trabalha como vendedora. Então vamos lá. Eu trabalho no comércio na área de vendas. Estava crescendo na empresa, já tinha subido de cargo algumas vezes, sempre batia minhas metas e por fim conquistei a vaga de supervisora. Nesta mesma época, comecei um relacionamento com uma pessoa. No começo tudo ia bem, éramos unha e carne, fazíamos sexo praticamente todos os dias, era uma felicidade só. Após 1 ano e meio, começamos a brigar. Já ficávamos semanas sem sexo ou carinhos. O que eu não percebi é que o meu trabalho já não rendia mais como antes. A minha equipe já não batia mais metas, chegava atrasado algumas vezes por estar tendo as famosas DRs, até que o diretor da empresa me chamou e me deu um baita chacoalhão. Foi aí que percebi que o meu relacionamento estava afetando diretamente o meu trabalho e o meu crescimento. Então, decidi terminar o meu relacionamento e nos próximos dias eu já senti que o meu trabalho estava voltando ao normal, né? E podia ter perdido meu emprego se não tivesse terminado o meu relacionamento. Bom, primeiramente, obrigado, Viviane, por compartilhar sua experiência com a gente. A primeira coisa é que a Viviane não tá sozinha. Eu também... Acontece isso comigo. Se eu tô no relacionamento, eu não tô bem no relacionamento, as minhas ideias não fluem, eu não começo a render no meu trabalho, eu começo a ficar, sabe aquele dia inteiro que você não faz nada e tá fazendo tudo e não rende nada? Não acontece só com você, Viviane, também já aconteceu comigo, tá? Eu sei como que é isso. Então, existem pessoas, né, eu conheço poucas pessoas assim, que tem problemas no relacionamento, aquela coisa, né? Fecha a porta do trabalho, deixa os problemas lá fora. Eu não consigo. E a Viviane também foi um exemplo também que não consegui. Então, Viviane, você não está sozinha, né? Eu também passei. E eu acredito que muita gente que está ouvindo esse podcast também possa estar se identificando e que já tenha passado por isso ou conhece alguém que está passando por isso, né? O que a gente precisa entender nesse caso, primeira coisa, é que isso acontece, tá vendo? Não sou só eu que tô falando, né? Existem outras pessoas que passam por isso também. O que a gente precisa entender também é que a Viviane falou alguma coisa interessante. Ela ficou muito bem no começo, depois de 1 ano e meio o negócio começou a pegar. O que acontece? Quando a gente fala que o amor é cego, não é brincadeira, o amor é cego mesmo. Por quê? Quando a gente tá apaixonado, o nosso cérebro é inundado por dopamina. E a gente acaba desligando as nossas defesas emocionais. Então significa o quê? Que a gente não vê defeito da outra pessoa, tudo que ela faz é bonito, então a gente não vê coisas ruins dela. Só que depois foi feita uma pesquisa entre 24 a 36 meses, essa quantidade enorme de dopamina reduz. Aí você deixa, né, de ser cega e começa a enxergar tudo aquilo que você não enxergava. Apertar a pasta de dente no meio, deixar a tampa do vaso levantado, coisas assim. Então isso acaba te irritando, né? Então pode ver que depois de 1 ano e meio, que é mais ou menos dentro do período, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, é onde você começa a sentir. Eu sei porque eu também já passei por isso. Então esse tipo de coisa não é incomum, é muito mais comum. E realmente a gente vê o exemplo da Viviane que realmente o relacionamento estava afetando. Lógico que, né, talvez não teria necessidade de ser tão radical. Não, vou terminar meu relacionamento, vida que segue. Às vezes, é lógico que se o amor acabou, infelizmente não tem o que fazer. Mas, de repente, dá pra você resgatar e dá pra melhorar seu relacionamento sem problema nenhum, tá? Então, é possível sim fazer. Então,
Se você tá passando por uma situação dessa, conhece alguém que esteja, ou por outra situação, eu sempre falo, procure um especialista da saúde e bem-estar do casal. Porque ele é o melhor profissional para te ajudar a entender melhor sobre o seu relacionamento, como passar por essas dificuldades, tá? Então, nesse exemplo, a gente vê nesse primeiro caso que realmente o mau relacionamento, influenciou o trabalho dela, tá? Agora a gente vai para o segundo caso e depois eu vou fazer um resumão dos dois aqui, que tem algumas coisas interessantes e alguns pontos em comuns, tá bom? Vamos para o segundo caso. Aconteceu comigo. Nesse segundo caso, a gente vai ver o relato da Michele, tá? Ela tem 39 anos, tem 2 filhos, mora em São Paulo e trabalha com marketing, tá? Eu estava em um relacionamento há 5 anos. Nos últimos 2 anos, eu senti que vinha levando com a barriga. Brigávamos com frequência, ficávamos meses sem fazer sexo. No último ano, senti que estava sempre irritada, brigava com os meus filhos por qualquer motivo. Minhas amigas sempre diziam que eu estava muito estressada, muito irritada. Minhas irmãs diziam que já não me aguentavam mais. Foi aí que eu percebi que algo estava acontecendo comigo. Eu busquei ajuda, de princípio, e percebi que o problema estava no meu relacionamento. E ele estando ruim, estava afetando a minha vida e as pessoas que faziam parte dela. Conversei com meu marido e resolvemos procurar ajuda para o nosso relacionamento. Logo nos 2 primeiros meses já senti diferença. Já não me irritava tanto, meus filhos sentiram a melhora. Minhas irmãs assustaram de como eu melhorei em tão pouco tempo. Legal, Michele. Primeiro, muito obrigado por compartilhar sua experiência com a gente. Bom, vocês perceberam, então, no primeiro caso, a Viviane afetou o trabalho dela. No segundo caso, a gente viu afetando o relacionamento com as pessoas, interpessoal, né? O relacionamento com as pessoas ao redor, amigos, família, filhos, né? Então isso mostra. Quantas vezes você não viu alguém feliz chegando no trabalho ou conversando com você? Ai, tô feliz. Você fala, ih, esse aí viu o passarinho verde, não é? Você atrela inconscientemente a sua felicidade sexual, a felicidade no relacionamento, a sua felicidade como um todo. Tá vendo só como isso acontece? Sem a gente perceber? E que é algo muito comum, né, isso acontecer. Então, no caso da Michele e da Viviane, a gente pode ter alguns aspectos similares. Primeiro, ela estava 5 anos e começou a brigar nos últimos 2, ou seja, 3 anos. Lembra? O período da paixão passou. Então, geralmente, o pessoal fala da crise dos 7 anos, mas eu acredito que todo relacionamento passa por uma crise dos 2 anos e meio, 3 anos, né? Porque é onde você tem uma queda brusca de dopamina e você começa a enxergar coisas que você não enxergava. Por isso que é importante você buscar similaridade, né? É lógico que a gente não manda no nosso coração, a gente se ama, apaixona, se tô amando, mas se você buscar pessoas que têm mais a ver com, não tô falando iguais, tá? Porque igual não dá certo, mas similares, ou seja, que têm o mesmo objetivo, gostam quase das mesmas coisas, procuram, sabe, mesmos valores. Isso ajuda muito, porque quando passa essa fase da cegueira da paixão, você não tem aquele choque de realidade. Nossa, não sei por que eu estou com essa pessoa. Qual de vocês que está, de repente, ouvindo esse podcast já não passou por isso? Tá com alguém, de repente, passar e falar, meu Deus, não sei o que eu tô fazendo com essa pessoa, né? Já tô há 2 anos. Por quê? Passou a fase. E o que é algum ponto comum entre os 2 casos foi que ambos estavam com problema no relacionamento e pararam de fazer sexo. Tá vendo? Ou seja, afetou diretamente a vida sexual. Então, a vida sexual ruim potencializa ainda mais um relacionamento ruim, né? E automaticamente vai afetar as outras áreas. Isso é fato, né? Então não sou eu que estou dizendo. Eu citei esses 2 casos para vocês e eu recebi dezenas de casos. Eu coloquei aqui os 2 que eu achei mais interessantes. Porque realmente são casos que você realmente vê que o negócio realmente acontece. Tá? Então vocês perceberam como o nosso relacionamento e a nossa vida sexual afeta diretamente outras áreas da nossa vida, né? E agora a gente chega num ponto importante. Será que eu, Everton, você, está dando a devida importância para o seu relacionamento? Está dando a devida importância para o que você de repente vai fazer, né, com o seu parceiro ou sua parceira? Isso é muito importante. Tá? Então, a gente entra num ponto muito importante agora, que é o quê? Tá, Everton, eu entendi, certo, que o meu relacionamento influencia, a minha vida sexual influencia, porém, como que eu faço para dar a devida importância para o meu relacionamento?
né? Para fazer isso, a gente vai para uma parte importante do nosso podcast, que é onde eu dou algumas dicas, né? E te ensino como fazer algo que geralmente você não faz, tá? Então vamos lá. Que tal experimentar algo novo? Então, neste quadro, você que está ouvindo esse podcast pela primeira vez, é onde eu vou dar algumas dicas para você experimentar, para você fazer algo que você ainda não faz no seu relacionamento. Então eu vou dar 5 dicas de como você pode dar foco, priorizar o seu relacionamento e ter um relacionamento saudável, feliz. E quando eu digo relacionamento, eu não tô dizendo só a mão, o braço, beijinho, não. Também a vida sexual, porque uma coisa tá ligada à outra, tá? A primeira coisa. Primeiro, você precisa gostar de você, né? Esse é o requisito básico, né? E alimentar para um relacionamento saudável. Muitas vezes, a gente começa um relacionamento, a gente procura a felicidade, né? A gente espera que o outro nos faça sentir feliz, certo? E quando isso não acontece, a gente se sente frustrado e a gente acaba se desiludindo, desiste daquele relacionamento. E uma vez que você desiste daquele relacionamento, ele está fadado a realmente fracassar e terminar, tá? E então isso não é legal. Então quando a gente fala gostar de você, parece meio clichê, mas é verdade. É um requisito básico, né, para que você possa ter um relacionamento saudável. Então você precisa gostar de você. Então se você não der prioridade para você, se você não for egoísta, entre aspas, né, para você muitas vezes, você não consegue ter um relacionamento saudável, tá? Então é o primeiro ponto aí. Você precisa gostar de você. Parece meio clichê, mas é pura realidade. O segundo ponto, né? Aceite o parceiro, né? Aceite o outro lado do parceiro ou a parceira, né? Aprenda a reconhecer e compreender o seu parceiro ou sua parceira, né? E quando eu digo compreender e conhecer, não é só eu que aceito os defeitos dele. Não, não é isso, né? Você precisa conhecer exatamente os defeitos, as qualidades, as fraquezas, né? Os pontos positivos. Muitos casais que eu atendo, as pessoas chegam e falam assim, eu gostaria de fazer o acompanhamento, ótimo, tá. Me fala aí os pontos positivos do seu parceiro ou da sua parceira. Ele não sabe fazer, ele não sabe escolher, né? Então realmente é complicado esse tipo de coisa, tá? Então, por isso que é importante você escolher aí um parceiro e também você precisa conhecer o seu parceiro, né? E compreender exatamente o que acontece com ele, né? Esse eu posso dizer que é um dos principais problemas no relacionamento. É a falta de comunicação e a falta de compreensão entre um e outro. Terceiro ponto, né, que você pode fazer que você não está fazendo. Então experimenta, né? Foca nas soluções dos problemas e assuma as responsabilidades nas suas ações, tá? Então faça parte da solução e não do problema. Muita gente acaba na hora de ter a famosa DR, né? Você fica focado, você é culpado, eu fiz isso porque você agiu daquela forma, eu traí porque você deixou de fazer isso, e eu não te dou atenção porque você também não me dá. Então não adianta você achar culpado, não, olha, eu errei, você errou, vamos assumir a responsabilidade e não vamos focar no problema. O problema a gente já sabe, o problema tá aí, vamos resolver. Como resolver o problema? Everton, é fácil? Não é fácil, muitas vezes você não sabe fazer isso. Então, se você não sabe, procura ajuda. Não tem nenhum problema com isso. Então, procura um especialista da saúde e bem-estar do casal, porque ele vai ser um profissional para te ajudar, né? E ser um profissional que realmente consegue te ajudar. Então, se você não consegue, se você tá aí junto com o seu parceiro, sua parceira e não consegue, não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tem nenhum problema com relação a isso, tá? Então, se você não consegue resolver sozinho, peça ajuda, procure um especialista. Mas sempre foque na solução e não no problema. Clichê de novo? Infelizmente, mas não existe fórmula mágica. Isso é o básico do básico, tá? Quarto ponto e penúltimo, né? Diga o que sente. Eu sempre falo o seguinte, que não é o que se fala, né? É o como se fala, certo? Fale pra fora. Everton, como assim fale pra fora? Muita gente fala pra dentro, certo? Muita gente fala pra dentro. Por quê? Porque o fato de você colocar, né, o que você pensa, o que você sente, se você não souber colocar isso de forma correta, de forma saudável, de forma amorosa, né, você vai fazer com que a pessoa se sinta mal e não vai demonstrar o devido amor que você sente por aquela pessoa, né? Tem muita gente que não consegue, a pessoa começa, ela é ríspida na resposta, ela vai falar alguma coisa de forma pejorativa, negativa,
E pode ocasionar um efeito da porta fechada, que eu já falei em outro podcast. O que é o efeito da porta fechada? É o efeito o qual você reage de forma negativa e o seu parceiro ou sua parceira acaba tendo uma atitude, por exemplo, deixa de fazer algo, de repente se a pessoa pede alguma coisa para você e você reage de forma negativa, ela nunca mais vai pedir algo naquele sentido para você. E por aí por diante, né? Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. E por que eu digo fale pra fora? Tem muita gente que fala, não, meu parceiro tem que adivinhar, ele tem que saber o que eu gosto. Gente, se você não souber, ninguém tem bola de cristal pra fazer isso. Então precisa tomar cuidado com relação a isso, tá? Quinto, passe tempo de qualidade com seu parceiro ou sua parceira, né? Desfrute o tempo. Muita gente, se eu perguntar pra você agora, qual é a coisa mais valiosa que você tem na vida? Você sabe me responder? Eu acredito que alguns de vocês vão falar meus filhos, meu marido, meu carro, minha casa, meu celular, não sei. Qual a coisa mais valiosa pra você agora, que gera mais valor pra você? E eu falo pra você que talvez você esteja errado. Talvez você possa não concordar agora, mas eu acredito que você esteja errado. Por quê? Eu acredito que tem algo que tem tanto valor, mais valor do que qualquer outra coisa. E quando você dá pra alguém, você não tem como pegar de volta. Sabe o que é? O tempo, o seu tempo. O tempo que você passa com alguém, o tempo que você se dedica ao seu parceiro ou sua parceira, não tem como essa pessoa devolver pra você. Aquele tempo foi seu, nunca mais volta. Você deu pra alguém, você não empresta, você não vende, né? Não sei que você trabalhe, mas pra alguém você não consegue pegar de volta, porque é algo seu. Então eu acredito que seja algo de maior valor que você possa ter o seu tempo. Então, quando você tem tempo de qualidade para o seu parceiro ou sua parceira, significa dizendo o seguinte, eu tô mostrando para você o quanto eu te amo, o quanto você é importante para mim. Então, o tempo faz total sentido. Por quê? Na minha opinião, talvez você possa concordar ou não, mas é algo de muito valor que você tem e que você não consegue ter de volta. Quando você dá para alguém, e quando você dá o seu tempo de qualidade. O que eu digo de qualidade é o seguinte, não é sentar, vamos assistir um filme junto, ficar lá sentado. Não, mas não é ficar com o celular mexendo um do lado do outro, tô abraçado aqui. Não, é tempo de qualidade, olho no olho, conversa, foco, brinca, sorri, compartilha o seu tempo, tá? Então, tempo de qualidade, né, é essencial para o seu relacionamento. Primeiro, para você valorizar o seu relacionamento, dar prioridade para ele e criar um relacionamento de qualidade, tá? Então essa foi a quinta dica, que é o passar o seu tempo de qualidade. Eu acredito que seja algo de maior valor que você possa ter na sua vida, é o seu tempo, tá? E aí, gostaram do episódio de hoje? Eu espero que sim, muita coisa, né? Bom, no episódio de hoje, o que a gente pode entender no resumão do final das contas aqui? O que a gente entendeu hoje, certo? Se a gente não der a devida atenção para o nosso relacionamento e para a nossa vida sexual, a gente pode sim ter problema nas outras áreas da nossa vida, certo? Então é isso que eu quis passar para você. Então, foque, utilize essas 5 dicas que eu dei para você, que pode ter certeza, elas vão fazer total diferença no seu relacionamento e isso vai influenciar a sua vida como um todo, ok? E aí, gostaram? E lembrando, acessem nosso canal, né, no Telegram, busca lá Relacionamento Fora da Caixa, lá você vai poder ter dicas, eu vou poder compartilhar experiências, vou poder compartilhar conteúdo, consultas gratuitas de especialistas, tem muita coisa legal. Então busca lá no Telegram Relacionamento Fora da Caixa, que você vai encontrar o nosso canal e vai valer a pena você participar, tá bom? E se você gostou, não deixe de seguir nas principais plataformas, assine o nosso podcast na Apple Podcast, siga o nosso podcast na Spotify, certo? Curta, compartilhe esse podcast, é importante, porque isso mostra para a plataforma, tanto para a Apple Podcast como para o Spotify, que é um conteúdo legal, que é um conteúdo relevante, que pode fazer a diferença na vida das pessoas, e ele vai conseguir distribuir esse conteúdo para muito mais gente, e a gente vai poder transformar a vida de muito mais pessoas, tá bom? Bom, eu realmente espero que vocês tenham gostado de hoje, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast. Até mais, pessoal. Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Toda quarta e sexta. Ouça nas principais plataformas. Apresentação: Everton Moreira.
Você gosta de falar ou dar conselhos sobre relacionamento? Sabia que você pode trabalhar com isso? Acesse nosso site mmacademy.site e saiba mais.